Olá, Psis! Sejam muito bem-vindos ao canal Psicanálise e Estudos para Psis. Hoje, a nossa análise vai mergulhar numa questão central. Como foi que a psicanálise chegou no método que se tornou, assim, o seu pilar? Pois é, nessa nossa análise de hoje, a gente vai refazer essa jornada fascinante, sabe? Desde os primeiríssimos experimentos do Freud com a hipnose até a grande virada de chave, a descoberta que mudou absolutamente tudo. Então, vamos lá. Tudo começa numa fase que os estudiosos gostam de chamar de pré-psicanalítica. Imagina só, Freud, recém-formado, super instigado, buscando uma maneira de tratar os sintomas da histeria. E, claro, ele foi explorar o que havia de mais inovador na época. Olha só essa linha do tempo. Entre 1880 e 1895 aconteceram coisas cruciais. A gente tem a colaboração do Freud com o Breuer no famoso caso da Ana O. Depois, a viagem dele para Paris para estudar com o grande neurologista Charcot, e tudo isso vai se somando até culminar em 1895 na publicação de Estudos sobre a Histeria. Esse livro é um marco dessa fase inicial de investigação. Agora, o que é bem interessante aqui é a gente entender a diferença entre esses dois métodos. Na hipnose do Charcot, o médico era o protagonista, sabe? Ele que sugeria a cura de forma bem direta. Já no método catártico do Breuer, a proposta era outra. A ideia era fazer o paciente reviver a cena do trauma, ainda sob hipnose, para liberar aquele afeto que ficou preso, reprimido. Nos dois casos, a hipnose era a ferramenta, mas o objetivo era bem diferente. Mas, como em todo bom estudo, a prática clínica começou a mostrar que esses métodos tinham suas falhas, não eram a resposta final. O Freud começou a esbarrar em uns obstáculos bem importantes, e foram esses obstáculos que forçaram ele a repensar toda a sua abordagem. E quais eram esses obstáculos? Bom, primeiro de tudo, a técnica simplesmente não funcionava com todo mundo. Além disso, e isso devia ser bem frustrante para Freud, as melhoras eram só temporárias. Os sintomas iam embora e voltavam. Mas o ponto crucial, a questão central, é que a hipnose só contornava as resistências do paciente. Ela não permitia entender essas resistências. A investigação era toda guiada pelo médico, não pelo que vinha do próprio analisante. E aí, acontece um momento decisivo. A paciente M. von N. faz esse pedido direto para o Freud. Ela basicamente diz: para de me guiar e me deixa falar. Esse momento é um verdadeiro marco, sabe? É a transição da busca incessante do analista para a escuta do que o analisante tem a dizer. E o mais importante, Freud escutou, e isso mudou o rumo de tudo. Agora, só uma pequena pausa antes da gente chegar na grande virada. Se esta nossa análise está sendo útil para os seus estudos, Psis, considerem nos ajudar a crescer. O apoio de vocês é fundamental. Então já sabe, né? Deixa aquele curtir, compartilha com os colegas e, claro, se inscreve para não perder nada do que vem por aí. E é aqui que nasce a solução. A partir dessas limitações todas e principalmente dessa escuta atenta dos pacientes, Freud desenvolve o método que se tornaria a regra fundamental da psicanálise, uma verdadeira revolução. Então, o que é a associação livre? Pensem nela como a regra de ouro para o analisante. Freud pedia para que os pacientes dissessem absolutamente tudo o que viesse à cabeça, sem filtro nenhum. A ideia é justamente essa: deixar de lado a seleção consciente dos pensamentos para que o conteúdo inconsciente possa emergir através da fala. Só que a associação livre do analisante exige uma coisa do analista: uma contrapartida. E essa contrapartida é a atenção flutuante. O psicanalista precisa escutar de um jeito diferente, sem se prender a um detalhe específico, suspendendo o julgamento, a memória, o desejo de entender tudo na hora. É como se ele sintonizasse o próprio inconsciente para conseguir captar o inconsciente do outro. E este quadro aqui ilustra essa dupla de forma brilhante. De um lado, o analisante com a tarefa de falar tudo, suspendendo a autocrítica. Do outro, o analista, com a tarefa de escutar tudo, suspendendo o julgamento. É exatamente essa parceria que sustenta o setting analítico. E para diferenciar bem o seu novo método, Freud usou essa analogia maravilhosa de Leonardo da Vinci. As terapias de sugestão, como a pintura, elas acrescentam algo de fora. Já a psicanálise não. Ela age como uma escultura. Ela remove o excesso de pedra para revelar a forma que já está lá dentro, no inconsciente. É sobre desvelar, não sobre cobrir. Lindo, né? E é assim, Psis, que a psicanálise se firma como a cura pela palavra.
Um termo que, convenhamos, captura perfeitamente a essência desse método. Um método que confia totalmente na potência da fala do analisante e, claro, na escuta qualificada do analista para gerar transformação. Bom, agora que percorremos todo esse caminho, vamos recapitular os pontos mais importantes para a gente consolidar bem o nosso entendimento de hoje. Então, o que a gente viu? Primeiro, que a psicanálise não nasceu pronta, ela evoluiu. Segundo, que a frustração com a hipnose e a escuta atenta de Freud aos seus pacientes foram essenciais. E isso levou à dupla fantástica, associação livre e atenção flutuante, a grande regra fundamental da nossa prática, focada em esculpir e não em pentar. E aqui, um lembrete que eu sempre gosto de fazer. Esta nossa análise é uma ferramenta de estudo, uma revisão. Ela não substitui, de jeito nenhum, a boa e velha leitura dos textos clássicos do Freud e de outros autores. Essa leitura é simplesmente fundamental para a formação de qualquer psicanalista. Agora, que tal a gente colocar esses estudos em prática? Eu vou deixar 3 perguntas aqui para vocês responderem nos comentários. É um jeito ótimo da gente refletir e interagir. Vamos lá? E aqui estão as respostas para a gente confirmar o que aprendemos. A paciente crucial foi a Amy von N. A analogia é a da escultura versus pintura. E a atitude do analista é a atenção flutuante. Tenho certeza que vocês acertaram. Parabéns a todo mundo que participou. E assim a gente chega ao fim de mais uma análise. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês nesse estudo. Eu espero de verdade que o conteúdo tenha sido útil e esclarecedor. A gente se vê na próxima. Até lá, Psis!